Como vimos no primeiro vídeo dessa semana, a primeira obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Nos convencer que aquilo que nós fazemos muitas vezes é pecado aos olhos de Deus e que isso não é para o nosso bem, é destrutivo. Bom, na segunda obra do Espírito, de acordo com a palavra de Jesus, em João 16, verso 8, é nos convencer da justiça. Então, não basta reconhecermos que somos pecadores, ou seja, que temos uma doença, como se fosse assim fisicamente, mas agora o Espírito Santo está nos chamando para o remédio. Para sair do pecado, nós precisamos viver em justiça. Não dá para você continuar vivendo no pecado. Paulo é muito claro em Romanos, especialmente Romanos capítulo 3, Romanos 6, verso 14, né? Ele fala assim, se você, a quem você se apresenta para servir, desse aí você é escravo e isso é o seu senhor, né? Então, fala da justiça ou do pecado, os dois não vivem juntos. Então, segundo a obra do Espírito, nos chama para a justiça. O problema que o Espírito Santo encontra é que nós somos muito incrédulos. Nós não acreditamos que mesmo Deus tenha poder para nos transformar a tal ponto que nós nos tornemos justos. Veja, alguns dizem que apenas somos declarados justos, mas que não somos justificados ao ponto de nos tornarmos justos. Isso não é verdade. Existem muitos textos na palavra de Deus que mostram que isso não é verdade. Eu vou citar apenas um, segundo aos Coríntios capítulo 5, do verso 17 em diante, diz assim, que Cristo se tornou pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos sua justiça. Então, alguns, infelizmente, pegam alguns textos fora de contexto e querem apresentar como se fosse uma experiência comum em Cristo, uma experiência saudável em Cristo, né? Muitos adoram Romanos, capítulo 3, diz assim, não há um justo sequer. Tá vendo? Olha, não há um justo sequer. Só que o próprio Paulo diz, antes disso, em Romanos, capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé. Então Paulo está em contradição? Não. É que há textos bíblicos que apontam para o homem sem Cristo. Então a justiça dele, diz Isaías, é um trapo de imundícia, diz Jeremias que o coração é enganoso. Tem vários textos assim no Velho Testamento em que mostram o homem sem Cristo. Mas uma vez que Cristo veio na vida dele, então há uma experiência nova. A Bíblia diz que Deus nos dá um novo coração, e esse coração, ele é justo, ele não é ímpio, ele não anda em pecado. Ok? Bom, esse tema é muito longo, vou me ater apenas à obra do Espírito Santo aqui, falando sobre ele. Então o Espírito Santo vem e fala para você, fala à sua mente, vamos andar em justiça? Você vai permitir que eu torne a sua vida justa aos olhos de Deus? E se você permitir, o Espírito Santo vai fazer essa obra incrível, literalmente incrível, nós não conseguimos acreditar, essa obra maravilhosa, essa obra grandiosa. Mas nós temos que perguntar a esse estágio da nossa experiência com Deus se nós queremos realmente ser justos. Se você não tem o desejo, Deus não vai fazer nada na sua vida contrário ao seu desejo. Se você não quer, Ele não vai forçar. Isso não é o governo de Deus. Deus não força ninguém a ser justo. E Deus diz logo no terceiro mandamento, né? E também quando Deus aparece para Moisés, Moisés diz assim, Deus que não não justifica o ímpio, né? Ele não justifica o pecador, aquele que quer viver em impiedade,
Deus não fala, sim, mas eu olho para ele como se ele fosse justo e está tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. Isso não é o que Deus faz. Deus transforma a pessoa, e a Bíblia tem muitas vezes esse texto. O Evangelho é uma mensagem de restauração. Veja, o homem foi feito santo lá no Éden e ele pecou e começou a se deteriorar e ficar cada vez mais ímpio. Aquele que era a imagem de Deus começou a ficar a imagem do mal, né? E Deus está nos chamando para que a imagem dele seja restaurada em nós. O Evangelho é uma mensagem de restauração. Vou falar mais uma vez, e vou falar muitas e muitas vezes em nosso canal. E isso não é uma experiência basicamente religiosa. Não fuja disso. Não diga assim, então, para ser justo, agora eu tenho que ir na igreja. Eu não falei nada disso. Deus está nos chamando para uma experiência espiritual. A experiência espiritual, ela abrange coisas que não são tangíveis, por isso que ela é uma experiência espiritual. A experiência física trata do nosso corpo. A experiência espiritual trata das coisas em nossa vida que não são tangíveis, como amor, como a paz, como a fé. Isso, a graça de Deus, você não aperta, não vê, mas elas são essenciais, essenciais para a vida de qualquer ser humano. Todos nós somos chamados para ter uma experiência espiritual com Deus. Agora, como eu já disse antes, quando não temos uma experiência espiritual com Deus, nós vamos ter, de qualquer forma, uma experiência espiritual com o mal, com Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não dá para você falar, eu não quero ter uma experiência espiritual com ninguém, quero só comigo mesmo, com a natureza, eu vou abraçar a árvore e nós vamos ser amigos. Não é assim que funciona, infelizmente. É muito bom estar no meio da natureza. Deus nos fala por meio da natureza, Ele nos fala, mas temos que reconhecer a sua voz, o seu caráter, temos que ser transformados pelas suas mensagens. Então o Espírito Santo está falando em nosso coração diariamente para nos tornar justos. Deus não quer que você tenha uma experiência, que eu tenha uma experiência de pecador todo o tempo. Me perdoa, me perdoa. Você gostaria de conviver com alguém assim? Você, mulher, tivesse um marido que todo dia ele viesse só pedir perdão, o relacionamento de vocês era só assim. Você perdoa, ele peca. Você perdoa, ele peca. Você gostaria de viver num relacionamento assim? Você, marido, gostaria de ter uma esposa assim? Todo dia ela peca e você perdoa, ela peca e você perdoa. Isso não é um relacionamento saudável. Isso não é um relacionamento saudável. E entre nós e Deus também não é. Deus nos chama a nos tornarmos como Ele é. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, fala: se nós acreditamos nele, nós vamos andar como Ele andou. Ok? Isso é bom? Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Nós pensamos que o caminho do pecado é melhor, porque a nossa natureza pende para isso. Os nossos amigos nos chamam para isso. A nossa família nos chama para isso muitas vezes, mas nós somos chamados pelo Espírito Santo a andarmos num caminho diferente. Um caminho que vai melhorando a cada vez que nós andamos por ele. Como está relatado em Provérbios, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, o dia ele começa escuro, aí ele vai clareando aos poucos, clareando. Quando chega meio-dia, é o mais claro que o dia pode ser. Depois do meio-dia, não sei se você sabe, mas o sol começa a se pôr, bem lentamente, até realmente sumir dos nossos olhos. O Espírito Santo está nos chamando para termos uma experiência de luz. Muitos pensam que luz é obtida através da comunicação com os mortos. Isso chega a ser até uma blasfêmia. A nossa comunhão com a luz vem de Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é que nos pode
iluminar. Não existe luz longe de Cristo. Longe de Cristo, nós andaremos em trevas. Você vai permitir que o Espírito Santo te convença do pecado. Você vai permitir que ele te convença da justiça, que é o segundo passo. Se você não passar pelo primeiro passo, você não vai chegar no segundo jamais. Se você passou pelo primeiro e agora está no segundo e quer que ele se complete, então você vai para o terceiro e último passo. É o nosso próximo vídeo. O Espírito Santo nos convencerá do juízo. Mas lembre-se, nós não podemos passar para a fase seguinte sem resolvermos a fase presente. Temos que chegar ao ponto de dizermos como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma experiência, é um nível altíssimo de intimidade com Deus. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, precisamos de mais inscritos para que o YouTube veja que o trabalho que nós estamos fazendo está sendo interessante, que as pessoas estão querendo. Compartilhe com seus amigos, colabore conosco para que esse canal cresça cada vez mais. Fique conosco, eu sei que muita gente gosta de ouvir mensagens sobre o Espírito Santo. Fique em nosso canal, teremos muitas outras mensagens sobre ele. E não perca a próxima, que é a última dessa trilogia. Então, o próximo vídeo fala sobre o Espírito Santo nos convencendo do juízo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.